Olá, meu nome é Júlia e eu vou explicar sobre o uso dos recursos naturais e mais tarde o consumismo. Recurso natural é tudo aquilo que faz parte da natureza e que pode ser aproveitado pelos seres humanos: o ar, a água, o solo, a vegetação e os minérios. Alguns desses recursos, como o ar e a água, são abundantes e indispensáveis para a vida humana. Outros recursos, como as pedras preciosas, são mais raros e dispensáveis, embora considerados de grande valor em algumas sociedades. Os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza, ou seja, eles são explorados pelos seres humanos em um ritmo que permite que a natureza se recomponha. Exemplos desse tipo de recursos são o ar, a água e a vegetação. Mas é importante lembrar que o conceito de recursos naturais renováveis é relativo. Por exemplo, em uma área desmatada, é possível replantar a vegetação, mas nunca com toda a biodiversidade que existia no bioma original. A água e o ar se renovam naturalmente, mas podem ser degradados ou poluídos a tal ponto que se tornam inadequados para a vida humana. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não são repostos pela natureza e que podem se esgotar completamente. Exemplos desse tipo de recursos são os minérios, como o ferro, a bauxita e o ouro, ou também os chamados combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. É verdade que todos nós dependemos do ar, da água, do solo, da vegetação e dos animais para sobreviver. Nenhuma sociedade humana, desde os tempos mais remotos até os dias atuais, deixou de utilizar os recursos naturais, porque eles são realmente fundamentais para a nossa sobrevivência. Porém, algumas sociedades utilizam os recursos naturais numa proporção bem maior do que outras. Na história da humanidade, há registros de povos que decaíram e até desapareceram em consequência do uso excessivo e predatório dos recursos da natureza. São sociedades que usaram os recursos naturais de seus territórios de forma não sustentável, acabando comprometendo sua existência. Um exemplo disso foi o povo que habitava a Ilha de Páscoa, localizada no Oceano Pacífico, muito antes da chegada dos europeus àquele território. Eles construíram gigantes estátuas de pedra que até hoje são um patrimônio da humanidade. Mas, em compensação, degradaram quase totalmente os recursos naturais da ilha. O desmatamento das matas nativas levou à extinção de pássaros e outras espécies animais, a degradação dos solos pela prática de monoculturas e, por fim, o colapso de sua civilização. O consumismo e a degradação ambiental. Os processos de industrialização e a urbanização têm um custo ambiental extremamente alto. Desmatamentos e aterramentos, impermeabilização do solo provocada pela pavimentação, canalização de córregos e rios e muitas outras mudanças. Como consequência, ocorre a chamada crise ambiental da atualidade, com destaque para o aquecimento global, a poluição das águas e do ar e a perda da biodiversidade na superfície terrestre. A crise ambiental indica que a busca pelo conforto e pela produção de riqueza levou empresas, governos em geral e boa parte dos seres humanos a esquecer de respeitar a dinâmica da natureza e que pode comprometer de forma irremediável o futuro das novas gerações. Até por volta dos anos 1970, o consumo exagerado se concentrava nos países do atual norte geoeconômico, onde o consumismo passou a ser valorizado e incentivado pela propaganda. Posteriormente, com a aceleração da industrialização e urbanização em grande parte dos países do Sul, o consumismo se disseminou pelo mundo todo, incluindo os países que tinham economias planificadas e onde esse consumismo não era tão importante. A mentalidade consumista dos Estados Unidos, por exemplo, passou a se reproduzir em várias partes do mundo, seguindo a lógica econômica de produzir mais e mais, acompanhadas da intensa propaganda, além de filmes e programas de televisão que incitam ao consumo. Atualmente, muitos países que se industrializaram reproduzem esse tipo de padrão de consumo exacerbado, de modo que descartam os produtos, ao modo que surgem novos. Daí vem a questão de o descarte de resíduos ser um importante lema da sociedade moderna, pois o meio ambiente planetário não suporta a expansão desenfreada do consumo. Do ponto de vista ambiental, essa tendência não é desejável, tampouco possível, já que muitos recursos naturais são finitos e por isso a preservação ambiental é uma necessidade fundamental. Conciliar a necessidade de preservação da natureza com a mentalidade consumista
é um desafio para esta e para as futuras gerações. E assim eu finalizo a minha apresentação. Obrigada por assistir.